Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa aula assíncrona do curso de grego 1 do Seminário Betel. E o nosso programa nessa manhã, nessa aula, nesse tempo de aula, é falar um pouco sobre, a gente relembrar um pouco sobre declinação, sobre a segunda declinação principalmente, e acrescentar um conhecimento que é sobre o uso do artigo, sobre nomina sacra e sobre rapax legomena. Então eu espero que seja um tempo produtivo para vocês. Se na aula surgirem algumas dúvidas, eu espero que vocês possam levar para a nossa próxima aula presencial, tá bom? Então, vamos dar início aqui, na verdade, recordando um pouco sobre o que nós já vimos em sala, que é sobre as declinações. Bom, nós vimos em aula sobre os verbos são conjugados, nós temos conjugações que nós já aprendemos no presente indicativo ativo, médio e passivo, tanto do indicativo quanto subjuntivo. Nós falamos também sobre o futuro, sobre as características do futuro do indicativo ativo e médio. Também vimos de maneira bem breve sobre o futuro do indicativo passivo. E nós começamos a falar, nós na verdade falamos na aula passada e nós queremos relembrar desse conteúdo sobre as declinações dos substantivos, né? Então, a gente vai olhar aqui para a nossa telinha, tá bom? Para a nossa lousa, onde nós estaremos falando sobre a declinação dos substantivos, tá certo? Enquanto a gente fala que verbo é conjugado, substantivos, eles são declinados, né? E a declinação é uma variação na forma de uma palavra. Então, quando eu falo que eu estou declinando uma palavra, a forma como ela é escrita, ela vai sofrer uma alteração. E é essa forma, essa mudança, essa alteração na forma que vai indicar a sua função na frase. Então, talvez vocês lembrem que eu falei do sistema de 8 casos e sistemas de 5 casos. O sistema de 8 casos, ele vai procurar indicar a função na frase. E o sistema de 5 casos, ele vai apresentar para forma. Como nós falamos naquela aula, né, na aula passada, por mais que a gente tenha, de fato, a manifestação da declinação em 5 formas, as funções são muito distintas. Então, eu posso trabalhar com o sistema de 5 casos, chamando a atenção para as 5 formas que o substantivo aparece no texto grego. Mas eu também preciso lembrar que, apesar de nós termos apenas 5 formas, nós temos, na verdade, muitas funções que essas formas elas vão desempenhar dentro da frase. Então, no grego, a função, ou seja, qual é o objetivo, o propósito, né, daquela palavra dentro da frase, não vai depender da posição em que ela está. Porque a gente lembra que no português nós temos a ordem direta, que é o sujeito, o verbo e o predicado. No grego, essa forma não vai depender, essa função não vai depender da posição, vai depender da forma, ou seja, qual é a declinação em que ela está. Nós temos algumas palavras que são declináveis, como substantivos, nós temos os artigos que são declináveis, adjetivos, pronomes e alguns numerais, eles também podem ser declinados, nos casos. E nós temos palavras que não podem ser declinadas, como os verbos, as preposições, advérbios e conjunções. Uma outra situação que também não pode ser declinada são nomes hebraicos, né? Eles não passam por declinação. E um detalhe importante é que as declinações elas vão concordar em caso, gênero e número. Então você tem caso nominativo, genitivo, ablativo, nós temos o dativo, acusativo e vocativo. Então nós temos aí o caso e nós temos o gênero, que é masculino, feminino e neutro, e nós temos o número, que é singular e plural. Existem 3 declinações. Nós temos a primeira declinação, que são substantivos terminados em alfa e eta, e é uma declinação tipicamente
feminina, ou seja, alfa e eta são femininos. Já em primeira declinação, os substantivos que terminam em alfa, sigma e eta, sigma, aí no caso são masculinos. A segunda declinação, ela vai ter aqueles substantivos que vão terminar em ômicron, em ômicron sigma, que serão palavras masculinas, e os substantivos terminados em ômicron nu, que serão neutros. Então, tipicamente a segunda declinação é uma declinação, digamos assim, dominada pelos substantivos masculinos e neutros. Nós temos alguns substantivos femininos que vão terminar com ômicron sigma, que é uma terminação tipicamente masculina, que é rodós, biblos, nessos. Essas palavras, apesar de terminarem em ômicron sigma, elas são palavras femininas. E nós temos os substantivos de terceira declinação, que são aqueles cujo radical termina em consoante. Então a gente tem, né, como a gente falou na nossa aula presencial, que nós temos uma declinação que é muito simples, que é a segunda declinação. Nós temos a primeira declinação, que é uma declinação simples, mas com algumas dificuldades, é um número maior de situações, e a terceira que é uma bem complexa e que são mais raras no Novo Testamento. Então, nós temos aí dois sistemas utilizados para ensinar as declinações. Nós temos o sistema chamado sistema de 5 casos, que esse sistema de 5 casos, ele vai chamar atenção para a forma, certo? E nós temos aqui nos casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. E o sistema de 8 casos, ele vai chamar atenção para a função. Claro que ele vai falar também da diferença das formas. Só que o que ele está tentando trazer para a gente é o entendimento da função da palavra dentro da frase. Por isso nós temos 8 casos, que é o nominativo, o genitivo ablativo, o locativo instrumental e dativo, o acusativo e o vocativo. Por mais que sejam 8 casos, as formas ainda são 5 formas. Então, você tem a forma do nominativo, você tem outra forma para o genitivo e ablativo, que são iguais, você tem outra forma para o locativo instrumental e dativo, que são iguais, você tem outra forma para o acusativo e outra forma para o vocativo. E a gente tem que lembrar que, apesar de nós falarmos que o sistema de 8 casos é um sistema que vai tentar abordar a função, ainda assim, existem muitas outras funções dentro desses casos de declinação, tá bom? Eu uso o sistema de 8 casos porque eu acredito que ele dá uma ideia de fato mais completa nas diferenciações das funções, né? Ele ajuda a transmitir essa ideia de diferenciação dentro da própria declinação, mas consciente de que existem muitas funções que não são abordadas nesses 5 casos. A gente, como viu em aula, né, e a gente vai ver um pouquinho agora de maneira mais breve. Caso nominativo, a gente sempre começa a estudar por ele, e os substantivos, quando a gente vai falar sobre o substantivo, a gente vai definir, digamos assim, no dicionário, a gente vai definir ele pelo caso nominativo, tá certo? Então, o caso nominativo é o caso que a gente chama caso essencialmente do sujeito. Mas ele não serve apenas para mostrar para a gente que é o sujeito da frase. Por exemplo, Hotheos agapaton cosmon. Deus ama o mundo, certo? Deus, aqui claramente está declinado, nominativo masculino singular. A gente tem aqui o artigo da declinação do caso nominativo e a terminação também. Então, nós percebemos que nessa frase, o nominativo ele está desempenhando a função de sujeito. Mas ele também desempenha a função de predicativo do sujeito. Ho, theos, agape, estin. Deus, amor, Deus é amor. Então, o caso aqui nominativo, ele não está sendo usado como sujeito, né? Ele não está sendo usado como sujeito. Ele está sendo usado como predicativo do sujeito. Goemi hopoimen. Tá vendo o verbo de ligação aqui, ó? Eu sou o pastor. Então, tá vendo? O caso nominativo, mas ainda assim não está desempenhando a função de sujeito. Ou como a posição explicativa, no caso, o aposto.
Paulo apóstolos, né? Que é o que seria Paulo apóstolo. Eu estou falando que Paulo é. Então, nesse caso, a gente vê então que o caso nominativo ele não serve apenas para apresentar quem seja o sujeito da frase. Ele é bem mais rico. Nós temos o caso genitivo, que ele vai desempenhar a função de especificar, definir ou descrever, e ele vai responder a de quem ou de que, no sentido de relação. Isso aqui é muito importante, né? O genitivo ele vai apresentar relação. A gente tem o genitivo que indica posse, hologos tuteu, a palavra de Deus. Então, de quem é a palavra? Tá vendo aqui, ó? De quem é a palavra? A palavra é de Deus. Então, indica posse é genitivo. Também é usado como descritivo, no sentido que a gente chama de atributivo. Anthropos pistel, o homem de fé. Então, aqui já não existe mais aquela relação de posse típica do genitivo, mas está sendo usado para descrever quem é o homem, né? Quem é esse homem? É o homem de fé. Ou então para indicar qualidade. Scheos times, vasos de honra. Aqui não está dando a ideia de, é, de de posse, né? Não é esse sentido de posse, é o sentido de qualidade. Qual é a qualidade do vaso? Né? É ser um vaso de honra. Então, o genitivo também é utilizado nessas situações. Nós temos o ablativo, que vai indicar origem, procedência, derivação, separação. Então, basicamente, a gente vai dizer que o ablativo é um caso que indica origem, tá certo? Eu vou tentar aqui ocultar a minha webcam. Deixa eu ver aqui para ficar melhor de vocês acompanharem. Pronto. Então, o ablativo ele vai indicar origem, procedência, derivação e separação. O genitivo indica a posse, o ablativo indica origem. Existe o ablativo de separação, que indica afastamento, libertação ou remoção. Romanos 6,7. Rogar apotanon dedicaiotai apotes hamartias. Quem morreu foi justificado do pecado. Então aqui está indicando uma separação do pecado do pecador. Também indica origem, procedência. João 1,13. Roi uk ex haimaton ala ecteu egenetesan, não nasceram de sangue, mas de Deus. Aí aqui de fato vai indicar tipicamente a questão da origem. E o ablativo de causa, né, que vai indicar motivo ou causa, Mateus 14,26, é craxan apotofobo, gritaram de medo. Né? Qual é a razão deles terem gritado? Foi de medo. A gente também tem o ablativo de agente, é o agente da ação em construções passivas, que a gente chama no português, né? Agente da passiva, Mateus 16:21. Apoctantenai apoton presbuteron, ser morto pelos anciãos, né? Quer dizer, o ser morto, aqui pode estar na voz passiva, né? Tá aqui, ó, voz passiva. E quem é que está realizando o ato de matar? Os anciãos. Então, é o caso ablativo. Só que nem sempre é possível diferenciar facilmente o genitivo do ablativo. Por quê? Tanto o caso do artigo quanto a terminação são idênticos. Então, nem sempre é possível a gente identificar claramente quem é genitivo e quem é ablativo. Só que o uso o uso da preposição ajuda a gente a identificar essa diferença. Por quê? Porque existem preposições que são usadas tipicamente com um tipo de caso. Epi Herodo, nos dias de Herodes. Então a gente tem epi aqui, ó. Tá vendo? Quando ele é usado com o genitivo, ele indica tempo. Então, nos dias de Herodes. E epi
pina aqui, num prato, usado com um dativo, que é outra declinação que a gente vai ver, outro caso, o epi usado com dativo indica posição. Então, aqui é quando, né? E aqui é onde. Nós temos o locativo, que expressa o lugar onde acontece, seja exterior ou interior, posição, existência ou tempo em que acontece. Olha os exemplos. Mateus 2:1. Em Bethlehem tes Judaias. Em Belém da Judéia, né? Aqui indico literalmente o lugar. Até porque nós temos essa preposição em aqui. Essa preposição em é uma preposição que é normalmente usada com o locativo. Em, literalmente, significa em. João 2,14, em torriero, no templo. Em Cristo, em Cristo, indica também posição, mas não no sentido de lugar físico, né? Aqui tem mais o sentido de existência. Mateus 17:1, em tais reimeras, Herodo, nos dias de Herodes, né? Aqui vai dizer respeito ao tempo em que alguma coisa acontece. Nós temos o instrumental, é o meio pelo qual algo acontece, associação, acompanhamento ou modo. Então, a gente fala que é o instrumento, a maneira, né? A maneira não, é o meio, aquilo que se usa. Efésios 2:5, Hariti este se sos menoi, pela graça sois salvos. Está vendo o Hariti? Aqui é pela graça, está vendo? Ele está, no caso, instrumental. Então, eu não posso dizer só graça sois salvos, é pela graça. A ideia está dentro da declinação, no caso, instrumental. João 4:24, proskunem em pneumati kai aletheia, adorem em espírito e em verdade, né? Pneumati, tá vendo aqui, ó? Ela é usada com um locativo, lembra que eu falei que ela normalmente é usada com um locativo, mas aqui ela está sendo usada com o instrumental para transmitir a ideia de associação ou acompanhamento, ou modo como alguma coisa é feita. Adorem em pneumati, em espírito. Então aqui significa o quê? É o modo como você adora, é o modo como você adora. E veja essa construção instrumental com em, né? Como a gente viu aqui. 1 Pedro 1,15. Frorúmenos em dunameiteu, guardados pelo poder de Deus. Está vendo? Ó? Em, a gente faria o quê? Em poder. Não é? Só que a gente não bota em poder, a gente bota pelo poder. A maneira pela qual nós somos guardados, é pelo poder de Deus. Então, a gente precisa ter atenção ao uso dessas preposições. A preposição em, normalmente, ela indica lugar, sendo utilizada com o locativo, normalmente, nem sempre. E é trazida por em, no qual, na qual, etc. Já a preposição de a, normalmente indica um meio pelo qual algo é realizado, sendo utilizada com o instrumental. De a significa através de, pelo, por meio de. Mas esses usos, eles não são absolutos. Isso vai depender não apenas do caso da declinação que está associando a preposição, mas vai depender também do próprio contexto. Efésios 2,13, entorraimati tu Cristo, pelo sangue de Cristo. Tá vendo? É o em, aqui, ó, mais o caso instrumental. Então, seria o em torraimati, em pelo sangue. Então, esse em aqui, na verdade, né, seria mais um através do sangue. Aqui, né, a gente imaginaria esperar o quê? Um de a. Mas não é isso que a gente encontra o em. Não tem erro nenhum, a gramática grega possibilita isso. Efésios 2,8, pegar hariti estes sessos menoi diapisteus, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Aí a gente tem o dia, essa preposição que eu falei aqui em cima, juntamente com o caso genitivo, que é o pisteus, certo?
Então, pois pela graça sois salvos por meio. Tá vendo aqui, ó? Por meio. É isso que está sendo traduzido, através da fé. Nós temos o caso dativo, que vai expressar interesse, relação ou envolvimento pessoal. Desculpa aqui, eu esqueci o L. É o caso do objeto indireto. Então, o dativo, ele vai trazer para a gente aquele complemento ao verbo que a gente chama de objeto indireto. E ele utiliza as preposições a ou para, indica quem recebe ou é afetado pela ação. Indica para quem a ação é realizada. E a gente vai fazer o quê? Perguntar a quem ou para quem. João 4,10. Edoken ansoi rudor zon. Lhe daria água viva. Daria para quem? Para ela. E a gente traz os aonde? Ele. Marcos 9,37. Emoi derretai. Recebe a mim. Recebe quem? Emoi. A mim. O acusativo ocupa a função de objeto direto na frase. Indica a pessoa ou a coisa que diretamente sofre a ação do verbo. Aqui já não é objeto indireto. É objeto direto. João 3,16. Rina paz hopstelon erridzoen aionion. Para que, rina, essa é uma outra preposição que indica finalidade, né? Para que todo paz hopstelon. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é um caso nominativo. Para que todo aquele que crê tenha a vida zoen aionion. Aí nós temos aqui o caso acusativo, né? Tenha o que? Tenha a vida eterna, objeto direto. Mateus 5,8. Hot autoi ton teon opsontai. Porque eles verão a Deus. Objeto direto. 1 João 4,9. Apesta ao quem roteos ton ruion ao tu. Deus enviou quem? Seu filho, né? Está aqui, caso acusativo. Na verdade, Tom Ruion é filho. O autu, o seu, está aqui, ó. Seu filho. O vocativo, né? Quando o substantivo expressa invocação ou exclamação. Também para chamar ou dirigir-se diretamente a alguém. Mateus 6,9. Pater reimon ro entois uranós. Pai nosso que estás no céu. Então aqui, por mais que a gente não tenha aquela expressão que a gente usa, né, das exclamações, mas aqui é um vocativo, que é usado não só naquele sentido de exclamação, mas quando você está se dirigindo a alguém, aí também você pode usar o caso vocativo. Mateus 14,30, Curie só me. Senhor, salva-me. Aqui de fato vai ter o sentido de exclamação. Aqui está fazendo uma exclamação. Atos 9,4, Saul, time dioqueis, Saulo, por que me persegues? Romanos 2,1, o antropé, ó homem. 1 Coríntios 15,55, pulsu tanatetonikos, onde está, ó morte, né? A tua vitória. Então aqui também existe uma exclamação. Uma construção comum no Novo Testamento é o uso do nominativo como vocativo. Então, a gente tem aqui um outro caso que ele também pode fazer parte de uma construção frasal, em que ele não ocupa o sentido do sujeito, mas ele simplesmente está sendo usado para gerar uma invocação ou uma exclamação. João 20:28. Rocuiosmu, kairoteosmu, Senhor meu e Deus meu. Então, a gente vê claramente que aqui é uma exclamação. Então, nós temos aqui todos os artigos das declinações dos 5 casos, tá bom? O livro de onde eu tirei esse quadro, ele vai colocar numa ordem diferente, mas nós temos aqui o nominativo, o genitivo ablativo, né? A gente diz genitivo ablativo. O locativo instrumental e dativo, a gente chama de lead. E o acusativo,
gente vai chamar assim. Então, a gente tem nominativo, genitivo ablativo, lige, o acusativo. Lembrando que o vocativo não tem artigo, tá certo? E o que chama atenção também para a gente aqui, tá vendo? Ó, nós temos no genitivo ablativo masculino, neutro, singular, masculino, feminino e neutro, plural, eles são iguais. Então, não é tão difícil decorar, porque isso aqui tem que ser decorado. No caso, no lead, né, no locativo instrumental dativo, masculino, neutro, singular, masculino e neutro, plural, eles são iguais também. Aí, nesse caso aqui, o feminino já não é, tá bom? E quando nós olhamos aqui para o acusativo, aí todos são diferentes. Lembrando que o nominativo neutro e o acusativo neutro são iguais, tá certo? O nominativo neutro, lá no plural, e o acusativo neutro no plural também são iguais. Então, você, de posse dessas informações, você consegue desenvolver um método mais interessante para que você possa decorar, porque isso aqui precisa ser decorado. Então, nós temos aqui como se faz a declinação. Por exemplo, substantivo masculino segunda declinação, nominativo, rologos, tradução a palavra, genitivo ablativo, tu logo. Está vendo que a terminação do artigo é igual à terminação do substantivo. Por isso, a segunda declinação ela é fácil, porque as terminações dos substantivos acompanham quase que exclusivamente a terminação do seu artigo. Então, a declinação do substantivo acaba ficando igual à terminação do artigo. Então, ó, tudo igualzinho aí, ó, certo? Inclusive aqui, ó, plural, nominativo e plural vocativo, terminação é igual. Então, isso daqui, a gente lembrando dessas regras fundamentais que eu estou mostrando para vocês, ajudam a decorar, porque eu entendo que realmente seja difícil. Nós vamos passar esses... E nós temos também aqui o neutro, né? Mesma situação, ó. Nominativo normalmente é diferente, a não ser no plural. Mas no nominativo, ó, no genitivo ablativo, vai seguir a mesma ideia do caso masculino, o neutro, terminação idêntica ao artigo. Tá vendo? Ó? Então seria o que? To ergo, to ergon, to ergo, to ergo, to ergon e ergon. Então, ó, essa daqui é igual a essa, que é igual a essa sem o artigo. Certo? Mesma coisa aqui, ó, ta erga e erga. Tá vendo? Então, isso ajuda. E nós temos aqui o substantivo feminino de segunda declinação. Então, nós temos aí situações em que você tem uma palavra feminina terminada em ômicron sigma. Exemplo, rodós. Como você vai fazer a declinação de uma palavra feminina na segunda declinação? É muito simples. A terminação, ela vai seguir a terminação do masculino. Tá vendo? Ó. Se você imaginar aqui, ó, rodós, tu, rodu, to, rodô, tom, rodom, rodé. Você vai imaginar a palavra sendo declinada segundo o masculino. Mas o artigo que vem na frente, ele é um artigo feminino. É só isso. Então, a terminação é masculina. Tá vendo aqui, ó? Terminação, ela é toda masculina.
mas o artigo é um artigo feminino. Tá certo? Bom, agora nós vamos entrar naquilo que é novidade, tá certo? Para a gente, aquilo que é novidade, né? Nós aqui já falamos então, fizemos o apanhado geral da declinação que a gente já tinha visto em aula, da segunda declinação. E agora eu quero falar um pouco para vocês sobre os usos do artigo. Nós temos duas situações. Nós temos palavras, substantivos, que vão estar antecedidos pelo artigo. A gente chama uso articular, que é esses primeiros que a gente vai ver aqui, né? O uso articular, ou seja, quando você tem a palavra acompanhada com o artigo, quando você tem um substantivo acompanhado com o artigo. O que isso significa? E outra situação que a gente vai ver daqui a pouquinho é o uso do substantivo sem o artigo, que a gente chama de anartro. É aquele substantivo que ele não vem acompanhado do artigo. Tradicionalmente, existe um pensamento de algumas pessoas de que a falta do artigo tornaria aquele substantivo indefinido, né? A gente diz assim, Deus, sem o artigo, um Deus. Só que o grego, ele não desempenha, o artigo necessariamente não desempenha a função só de definir. E é isso que a gente vai ver, agora. Então vamos lá. Uso do artigo, os usos do artigo. Nós vamos começar a falar sobre o uso definido, né? E esse daqui são substantivos articulares, ou seja, que eles estão com seus artigos. Então, por que aparece o artigo junto ao substantivo no grego? Lembrando que às vezes o substantivo ele necessariamente não vem, não, pode ser, a ideia pode ser essa. Nem sempre nós vamos ter, aqui deixa eu até colocar aqui, nem sempre a gente vai ter o substantivo ligado, né, diretamente um do lado do outro com seu artigo. Às vezes você pode ter um artigo, pode ter um verbo, ou pode ter uma preposição e pode ter o substantivo. Mas aquele artigo não é da preposição nem do verbo. Aquele artigo é do substantivo. Então, isso não acontece no português. O Deus, se bem que o amor santo, né? Então, só que vai estar definindo o amor de qualquer maneira. Mas, enfim, no grego, você pode ter o artigo separado do seu substantivo, não tem problema nenhum, é da gramática grega. Então, vamos lá. Quando vai aparecer quando a gente vai encontrar um substantivo seguido do seu artigo. Então, vamos lá. Se está com o artigo, primeiro, ele aponta para um objeto em particular, que é aquele uso, digamos assim, tradicional do português, que é a questão da definição. Então, quando você está usando o substantivo com o seu artigo, é porque, de fato, alguma coisa está sendo individualizada ou particularizada, distinguindo aquilo de outros objetos similares, que podem ser pessoas ou coisas. Então, o uso fundamental, que é muito semelhante, idêntico, eu diria, ao uso do português, são situações em que o artigo está definindo, particularizando, individualizando aquilo em diferenciação de outros. Lucas 18:13, Ró theós, ilastetimoi to hamartolô. Deus se propiciou a mim, o pecador. Tá vendo? Nós temos aqui o artigo, seguido do substantivo, hamartolô, pecador. Então, o uso desse artigo, ele está definindo aquele homem, no caso aqui, né, aquele publicano, está diferenciando, individualizando ele como pecador. Segundo, pode indicar uma pessoa ou coisa que está presente no momento da fala com sentido demonstrativo. Então, nós temos o uso de um artigo que ele pode criar uma relação de pronome demonstrativo. Mateus 14:14.
proselton, autor, roi matetai legontes, eremos estin rotopos. Aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: este lugar é deserto. Olha que interessante esse uso do artigo, né? Rotopos. Tá vendo o uso do artigo? Esse aqui é o que? O caso nominativo masculino singular. Então, nós não temos um pronome demonstrativo este na frase. Não tem. Éremos, deserto. Estim é o verbo de ligação, é. Rotopos. Se a gente traduzisse só como caso nominativo, seria o lugar. Ou simplesmente lugar. Então, o que eu digo, deserto é o lugar. Só que a construção da frase, a tradução da frase, vai exigir o que de mim? Entender esse rotopos, esse caso nominativo com seu artigo, como demonstrativo. Então, por isso que eu traduzo como este lugar. Espera aí, por que... Pronto. Terceiro, pode fazer referência a alguém ou alguma coisa mencionada anteriormente. Designa-se de artigo anafórico, aquilo que foi citado anteriormente. João 4,11. Potem eres tu rudortozon. De onde, pois, tem esta água viva da qual falas? Então, nós temos aqui, ó, tu rudortozon, né? A água viva, tá vendo? Ó? Inclusive, existe uma concordância, né? De caso, gênero e número aqui. Então, nós temos a água da vida. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é um artigo, isso aqui é outro artigo. Então, inclusive, eles estão concordando e tem que concordar, tá bom? Esta água viva. Então, nós temos aqui o uso do artigo simplesmente para referir-se a algo que já foi citado anteriormente. Então, literalmente seria, traduzir friamente no caso da declinação, de onde, pois, tem a água viva da qual falas. Seria literalmente, mas o uso do artigo, ele pode estar sendo utilizado para referir-se àquilo que foi dito anteriormente. No caso, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana sobre a água da vida. 4. Pode ser empregado para indicar um substantivo que é único em sua classe ou espécie, embora outros possam ter o mesmo nome. João 1,21. Ró profetes eisu, o profeta és tu. Então, eu tenho aqui o uso do artigo ró, isso aqui é um caso do artigo do nominativo masculino singular. Eu estou usando o artigo para dizer que ele é único em sua classe ou espécie. Então, o profeta és tu. Então, quando eu estou usando esse artigo aqui, não é só para perguntar, você é o profeta? Mas é um profeta em especial. Não é qualquer profeta. 1 Coríntios 3,13. Regar, remera, delose, pois o dia demonstrará. Mesma coisa aqui, o uso do artigo, remera. Olha o que eu falei aqui, ó. Gar é pois. Onde é que está o artigo do remera aqui, ó? Pois o dia, mas o uso desse artigo aqui não é só para definir, é para indicar algo em especial, pois o dia, né? Aí, que dia será esse? 5. Pode apontar para alguém bem conhecido, denomina-se de artigo de renome, de celebridade ou familiar. 2 João 1:1. Ró presbúteros eclecte curia kaitos tecnos altes. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos.
Então, quando eu estou usando o artigo ró aqui, novamente o artigo do nominativo masculino singular, a impressão que dá é o presbítero, a senhora eleita, quer dizer, ele está só definindo quem ele é. Só que, na verdade, ele está criando uma relação de familiaridade, ou seja, alguém que eles já conheciam. Mateus 13:55. Uc, rutos estin rotu tectonos ruios. Não é este o filho do carpinteiro? Novamente aqui, ó. Ró tectonos, né? O artigo é esse daqui, ó. Ró tectonos. Então, olha só, quando ele está dizendo, né, não é este o filho do carpinteiro? Então, do carpinteiro era um carpinteiro que eles já conheciam. Podia ser até que fosse o único carpinteiro da localidade. Agora, atenção, muita atenção. Nomes próprios não precisam de artigo, pois são, por natureza, definidos. Então, eu não preciso, por exemplo, escrever Ró Ró Jesus. Por quê? Porque Jesus já é definido. Então, pode ser que apareça? Pode, mas se não aparecer, gramaticalmente não tem problema nenhum. Eu não vou falar um Jesus, né? Eu vou falar Jesus, certo? Nomes próprios não precisam de artigo. Nomes hebraicos não são declináveis. Pronto, agora nós vamos falar sobre o uso indefinido e qualitativo, ou seja, é o anartro, quando o artigo ele não aparece no texto, tá bom? O artigo ele não está presente. O substantivo é indefinido, é o primeiro sentido que a gente pensa da falta do artigo, é a questão da indefinição. Mas nem sempre a ausência do artigo ele vai trazer essa ideia de que alguma coisa está indefinida. Então, o substantivo é indefinido quando quando se refere a um membro de uma classe ou grupo sem particularizá-la. E nesse caso, sim, né? Espera aí que sem querer aqui. É indefinido. João 4,7. Erretai gune ectes samareias antlesai rudor. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Uma mulher de Samaria. Quer dizer, em Samaria tem várias mulheres, né? Várias, mas vem uma mulher. Então, nós olhamos aqui, ó, e não existe artigo. Então, nesse artigo, né, nessa situação, de fato, existe uma indefinição, né? Podia ser qualquer uma, mas vem uma mulher de Samaria. Marcos 1,40, cai erretai prosauton lepros para calon, e vem até ele um leproso. Mesma situação aqui, ó. Nós temos uma palavra declinada que não tem artigo. Então, esse artigo, dentro da situação que ele se refere a um grupo em particular, e ele vem desse grupo, aí de fato eu tomo no sentido indefinido. Agora, o substantivo, quando ele não está acompanhado do seu artigo, ele pode ter o sentido de qualificativo, quando acentua a qualidade e pode indicar natureza e essência. 1 João 4,8. Roteos agape estin. Deus é amor. Então, ó, roteos, né, é Deus. Estin é o verbo de ligação e agape, amor. Então, eu não posso chegar e dizer assim, Deus é um amor, só porque não está com o artigo. Então, ele está simplesmente indicando o quê? Qualidade. Então, a falta do artigo, ele pode estar sendo utilizado para indicar uma qualidade.
João 1,4. En autozoen, nele estava a vida. Odzoen, mesma coisa, desacompanhado do seu artigo da declinação, né? E é te zoe. Cadê o te aqui? Não tem. Então, nele estava uma vida. Não, nele estava a vida, porque ele está qualificando o que estava em Jesus. Nós temos aí uma indicação de uma obra para a gente aprender mais sobre artigo, que é a obra Gramática Exegética do Grego Neotestamentário, de W.D. Chamberlain, da editora Cultura Cristã. Eu nunca mais vi esse livro sendo reeditado. Ele é um livro antigo, é um livro muito bom, a linguagem dele é antiga também. Alguns assuntos já, digamos assim, estão ultrapassados, mas se você tiver condição, conseguir encontrar, é um livro bom para a gente estudar sobre artigo. Agora eu quero acrescentar um conteúdo interessante, né, para vocês aqui, que é o chamado nomina sacra. Os nomina sacra são os chamados nomes sagrados. Essa é uma expressão que vem do latim, né, nomina sacra, e é trazido por nomes sagrados, e constituem um dos fenômenos mais importantes da crítica textual do Novo Testamento. E consiste em um sistema padronizado de abreviações reverenciais. Então, os nomina sacra, eles são utilizados como reverência. O que acontece? A teoria é que esse ato de criar as nomina sacra foi herdado dos escribas judeus. O que eles faziam? Em determinados casos, para escrever, por exemplo, o nome de Deus, eles tinham todo o cuidado para poder escrever aquele nome, né? Então, isso foi herdado pelos copistas aí entre o segundo e o nono século depois de Cristo. E a gente vai encontrar isso em manuscritos gregos, mas nós também temos no hebraico alguns nomes na sacra, tá bom? A gente encontra tanto no hebraico quanto no grego. Como a gente está no grego, a gente vai falar um pouco sobre nome na sacra dentro do texto grego. E como funciona o nome na sacra? O nome na sacra, ele se dá pela contração de certas palavras consideradas sagradas, onde normalmente se mantém a primeira e a última letra e se coloca uma linha horizontal sobre a palavra abreviada. Então, assim, ele dá aqui uma regra geral, né? Porque com o passar do tempo, a gente tem uma prática que começa lá no segundo século. E essa prática ela foi se desenvolvendo até o nono século. Então, é como se foi criando um sistema mais organizado para as dominas sacras. Então, nós temos no início do segundo século, que era feito de maneira, digamos assim, desordenada, não havia um método, um sistema, até o nono século. Então, a gente vê que os manuscritos, conforme vai passando o tempo, eles vão começando a ter algo mais organizado em se tratando dos nomes na sacra, tá certo? Como isso funcionava? Então, nós temos aqui o texto de Efésios 1 a 3. Aqui, ó, Paulo, apóstolos. Aí nós temos uma palavra, tá vendo aqui, ó, que ela são 13 letras nesse caso aqui, mas nós temos também palavras com duas, em que a gente tem uma linha em cima delas. Tá vendo aqui, ó? Então, nós temos no texto, nos manuscritos gregos, nós vamos encontrar muito, né? O que são isso daqui? São as nomina sacra. Não era só uma abreviatura, tá certo? O propósito não era apenas abreviar. O propósito também era, digamos assim, ter um tratamento respeitoso com aqueles nomes que eles consideravam divinos, certo? Então a gente vai encontrar muito nos manuscritos essas nomina sacra, tá vendo? Ó, curio, ó, a gente tem nomina sacra com duas e nós temos nomina sacra com
com 3. Então, ó, Teu, tá vendo, ó? Curio novamente, Ruios ou Ruiu, entendeu? Então, Teo ou Teu, né? Aqui no caso. Então, nós temos esses casos aqui de nome na sacra dentro desse pergaminho de Efésios 1 a 3. Em alguns manuscritos, o nome na sacra se dá pela abreviação com as 3 primeiras letras da palavra, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó, nome na sacra. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Acho que eu vou achar só essa dali. Pronto. Então, e nesse daqui a gente também vê, né? Que algumas aqui, ó, elas tinham, eram formadas por as 3 letras iniciais. Os primeiros nomes na sacra aparecem em manuscritos mais antigos, como o Papiro 52 e o Papiro 66. Então, eles começaram a fazer os nomes na sacra com palavras como Theos, que é Deus, Kurios, Senhor, Jesus, que é Jesus, e Christos, que é Cristo, né? E eles então criaram esse sistema aqui de nome na sacra. Inclusive, a nome na sacra, ela vai acompanhar a declinação, certo? Então, nós temos aqui declinação do nominativo, nós temos declinação do acusativo. Então, o nome na sacra vai acompanhar a declinação. Tá vendo? Pneuma, David, que é Davi, Stauros, Meter, mãe, Pater, pai, Israel, Soter, Antropos, Jerusalém, Uranos. Então a gente tem essa aqui relação das nómina sacra. Com o passar do tempo, outras palavras foram abreviadas, né? Começaram a fazer parte dos nómina sacra, né? Porque tinha um sentido assim muito grande dentro da teologia, da revelação. Então eles faziam os nómina sacra, né? Não apenas para abreviar, mas principalmente como uma maneira de você reverenciar, de você ter respeito. Pneuma, Ruios, Stauros, Meter, Pater, Antropos, David, Israel. Então foram nomes que também foram sendo acrescentados aos nómina sacra, tá bom? E para encerrar o nosso assunto, eu quero trazer algo também importante dentro da discussão do texto grego, também dentro da manuscritologia, que são os rapax legomena, ou como alguns vão falar, rapax legomenon. Você vai encontrar essas duas expressões, né? Alguns vão falar rapax legomena, outros vão falar rapax legomenon, tanto faz. Os rapax legomena vem do grego e significa dito apenas uma vez. Então, literalmente, rapax legomena vai fazer referência a palavras que vão aparecer apenas uma vez em todo o Novo Testamento grego. Anteriormente, né, foi se reduzindo o número de rapax legomena, foi se pesquisando, vendo que algumas palavras, elas na verdade eram compostas por outras palavras e tal, e foi se resumindo consideravelmente o número dessas rapax legomena. Mas ainda assim é um número consideravelmente alto, especialmente em alguns manuscritos. E por que isso é desafiador? Elas vão representar um desafio exegético, porque é o seguinte: quando você tem uma palavra e você não consegue compreender totalmente o sentido daquela palavra, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao próprio texto bíblico, do uso daquela palavra dentro do texto bíblico, algo que a gente aprendeu na disciplina de hermenêutica, para tentar clarear o significado daquela palavra dentro daquele texto. Então, você pega uma palavra, carne, sarx, né? Aí você não descobriu em determinado texto qual o sentido que aquela palavra tem. O que você vai fazer? Você vai recorrer a outros locais da escritura onde essa palavra aparece, para tentar clarear o sentido naquele outro autor. E sempre tem aquela ordem de classificação. Primeiro, no mesmo livro, não encontrou no mesmo livro. Segundo, o livro do mesmo autor. Terceiro, outro autor, mas dentro do mesmo contexto. Então a gente tem, como a gente aprendeu a hermenêutica,
a maneira de você tentar clarear o sentido dessas palavras. O problema é que existe um conjunto considerável de palavras no Novo Testamento que a gente não encontra em outro lugar, só encontra naquele uso, naquele determinado lugar. Então, quando você está diante de uma palavra que o significado ele pode ser obscuro e você não tem outro lugar na Escritura para procurar o sentido, isso para você vai assim gerar um desafio exegético considerável. Porque você não vai ter o equivalente daquela palavra para poder comparar. Qual é o sentido? Por que ela está sendo utilizada aqui? Nesse caso, como as pessoas normalmente procedem dentro da manuscritologia, a gente vai ter que recorrer a fontes extracanônicas para tentar entender o sentido daquela palavra e colocá-la dentro do seu contexto, dentro da frase. Então, assim, é desafiador às vezes, né, você ter a compreensão correta de determinadas palavras do Novo Testamento. Então, olha só, o exemplo de rapax legomena, didasken degunaik, uk epitrepo ude autenten andros alaenai en resuquia, 1 Timóteo 2,12. E não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Então, essa expressão exerça autoridade do homem, o que ela está fazendo? Ela está tentando interpretar essa palavra autenten, que só aparece aqui, ela não aparece em outro lugar no Novo Testamento. Então, para compreender o que seria autenten, já que você não tem nenhum outro texto do Novo Testamento que possa clarear essa palavra, você tem que recorrer a como essa palavra era utilizada em outros contextos, como o próprio mundo romano, ou se tinha o uso dentro de alguma literatura pseudepígrafe, enfim, para você tentar clarear o sentido dessa palavra. Olha outra expressão aqui, outra palavra, ros em morfe teu ruparron ur harpagmon regesatoto einai Issateu, Filipenses 2,6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Está tentando traduzir a palavra harpagmon, que é uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento. Então a gente vai tentar compreender com base não apenas na gramática em si, mas pelo uso da palavra em outros contextos. Por quê? Porque dentro do Novo Testamento, essa palavra só é utilizada nesse lugar. E isso, assim, às vezes não é tão difícil. Você tem o significado básico de um bom dicionário de grego, ainda que não seja um grego koiné, um grego do Novo Testamento, que você vai analisar dentro da estrutura gramatical do grego clássico, né? Mas você tem o contexto que pode lhe ajudar a compreender o sentido da palavra, tá certo? A maior concentração dessas rapax legomena está nas epístolas pastorais e em Hebreus, o que acabou levantando o debate sobre a autoria e canonicidade, ou seja, determinado grupo, principalmente aqueles que vinham da crítica textual liberal, né, daqueles que vinham da chamada alta crítica, que iam dizer o seguinte, olha, o porquê que a maioria, né, muitos rapax legomena existem dentro das epístolas pastorais. A ideia é o seguinte, porque esse autor nunca usou essa palavra e ele está usando essa palavra agora. Porque a gente tem, por exemplo, o texto de Hebreus, que é um texto que, assim, ele é praticamente, assim, a maior parte dele é só rapax legomena. E nenhum autor do Novo Testamento usou essas palavras. A conclusão da alta crítica, né, da crítica textual liberal, é dizer o seguinte, é porque não foi nenhum autor bíblico que escreveu Hebreus. As epístolas pastorais, né, que a gente atribui a Paulo, segundo a crítica textual liberal, o que eles vão falar? Não, elas não foram escritas para Paulo, porque Paulo não usava esse vocabulário, não fazia parte do vocabulário de Paulo. Então, para eles, isso explicaria que as epístolas pastorais não são de autoria paulina, tá certo?
Então, a crítica textual, valendo-se de tão grande diferença vocabular, defende a ideia de uma autoria diversa. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, essas epístolas na verdade, a crítica textual liberal não acredita nada da palavra de Deus. Mas, especificamente, no uso das rapax legomena, o que acontece? Eles usam isso para defender que esses livros, eles não poderiam ser dos autores, que não eram o vocabulário que aqueles autores utilizavam. Agora, no entanto, o uso das rapax legomena pode ser explicado tanto pela mudança de contexto, certo? Então, se eu estou fazendo uso, eu posso mudar o uso das minhas palavras dependendo da pessoa que vai ler aquilo. Dependendo do contexto da epístola, é possível que, por exemplo, eu vá escrever uma carta para o meu chefe do trabalho, eu vou usar um tipo de argumento, eu vou usar um tipo de vocabulário, eu vou escrever uma carta para minha mãe, eu vou usar outro tipo de argumento, vou usar outro tipo de vocabulário. Então, necessariamente, o uso da rapax legomena não significa uma diversidade, uma autoria diversa. Pode ser explicada pela mudança de contexto geral, contexto literário, contexto de destino, enfim. E também pode ser explicado pelo uso de um amanuense. Né? O que era um amanuense? O amanuense era o escritor da época. Então, o que podia se fazer? Paulo, ele podia estar ditando as palavras, né? E o amanuense, o escritor, ele escolhia as palavras que ele achava melhor para transmitir aquela ideia. Então, o uso de um amanuense, como é claro que a gente vê que alguns textos foram escritos por outra pessoa, né? No sentido, né, de que foi ditado, mas outra pessoa escreveu. Então, necessariamente o rapax legomena não significa que o texto bíblico ele não tem autoridade, nem tenha sido escrito pelos autores que hoje nós acreditamos o texto. Tem outras explicações. Gente, isso aqui é o básico do básico do básico do rapax legomena, tá certo? Então, eu acredito que nós conseguimos chegar aqui ao final da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no sábado, nossa aula vai ser à tarde, né? E, enfim, nossa próxima aula vai ser a aula final de Grego 1. Fiquem com Deus, Deus abençoe e, mais uma vez, obrigado pela atenção.